Quem será o novo técnico do maior de Minas? A coisa avançou, hein? Tite demitido logo após a partida contra a equipe do Vasco, 3-3, vocês já estão ligados da demissão do técnico gaúcho. E poucas horas depois, a coisa já avançou com o novo técnico. Informação do Samuel Venâncio, bora para mais um vídeo aqui no nosso Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia. Vou dar play, nação, antes de mais nada, já deixa aquele like mais do que humilde aqui no nosso vídeo, hype o nosso conteúdo e comenta. Qual seria o seu técnico favorito? É esse que o Samuel vai falar ou algum outro? Bora dar play. A diretoria do Cruzeiro intensificou os contatos, né, em busca desse substituto. Hoje são dois nomes. Teve uma conversa realmente com o Felipe Luiz. Pelo que eu busquei de informação, existe um certo receio, né, de ser um técnico que ganhou tudo no Flamengo, mas tinha um ambiente totalmente favorável no Flamengo, né, e é jovem ainda, mas é um nome que agrada. Agora, o Cruzeiro tem um alvo que já era o plano A quando saiu o Leonardo Jardim, e aí muita gente já falou sobre, né, o Arthur Jorge, o nosso colega o Emerson Pansieri, o pessoal do Deus Me Livre lá, o Genta, o Pouque, o Everton Guimarães. O que eu tenho de informação sobre o Arthur Jorge? Primeiro, quando o Cruzeiro procurou, o cenário era totalmente diferente no final do ano. Ele está ainda, né, lá no Al Rayyan, realmente tem uma multa contratual. Eu só não consegui a exatidão deste valor. Eu já ouvi tanto valor aí dessa multa, que vai de 4 até 6 milhões de euros ou de dólar. Algumas informações aí são desencontradas, mas o fato é, naquele momento, o Arthur Jorge, inclusive, ele enviou uma mensagem, ele fez contato com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, de uma maneira geral, assim, agradecendo a oportunidade, né, de ter sido lembrado para um projeto do Cruzeiro. Disse que naquele momento não era possível, mas deixou portas abertas para um futuro. Eu acho que ele não esperava, né, ou ninguém esperava que o futuro fosse ser... a gente estava em dezembro, janeiro, fevereiro, março, 3 meses depois, né? O contato é refeito. Hoje o que existe o Cruzeiro sabe as condições para ter o Arthur Jorge. A multa existe ainda. O que eu tenho de informação é que o cenário hoje é mais favorável para uma negociação. Ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. E o Cruzeiro vai precisar trabalhar e trabalha para que as coisas caminhem de forma positiva. Não é uma negociação simples, né? Porque quando você tem uma multa no campeonato, eu não sei, tem 2 Copas lá que ele está, acho que ou semifinal ou quartas de final. O time está bem nas Copas. Na Liga mesmo, tá... Quarto. Tá uma colocação boa, mas acho que a distância de ponto para... 10 pontos pro líder. É uma distância considerável, vem de derrota aí. Tem esse cenário também da guerra, que é um fator que podemos levar em consideração. Então, não sei se vai ser assim, toda a ficha do Cruzeiro para cima do Arthur Jorge. Na minha opinião, deveria ser. E se o Cruzeiro partir mesmo para uma negociação firme, também não acho que vai ser assim. Hoje já define, seria uma surpresa muito grande. Vai ter que trabalhar muito, tentar aí uma negociação para, se for o caso da multa, de reduzir valores. E repito, o cenário hoje, em relação a dezembro, é muito mais favorável para o Cruzeiro do que naquela época. E o Arthur Jorge, repito, ele pensa em voltar ao futebol brasileiro. Muitos clubes procuraram, mas ele não animou tanto assim com os projetos, né? Com o que o Cruzeiro pode oferecer, talvez aí consiga convencer o treinador nesta volta, e aí vai ser o desafio para negociar essa questão da multa. Ou então, fazer um cálculo ali, sapeca esse negócio aí, porque é aquilo, Caramujo, eu acho que não pode errar. O Arthur Jorge é um nome que os trabalhos, né, falam por ele, né? Sempre bons trabalhos. O que ele fez no Botafogo foi absurdo. Tinha um bom elenco. Mas a recuperação que ele faz no Botafogo ali, ele chegou em abril do ano de 2024, né? Assumiu 3 de abril. Pois é. Então, vamos acompanhar, véio. Mas de fato, as conversas se iniciaram, estão em andamento, e aí temos que acompanhar o desfecho disso. Mas o Cruzeiro fala com o entorno do Arthur Jorge, e aí vamos aguardar as próximas horas, os próximos dias. E já dando uma opinião aqui, se definir mesmo que vai ser o Arthur Jorge, eu acho melhor deixar o Wesley Carvalho aí, porque na pressa você faz coisa que às vezes não tem como recuperar, né? Então, aí a gente pode falar, hoje acho que tem 2 nomes, né? Arthur Jorge e Felipe Luiz, estilos diferentes, carreiras aí diferentes, aí o Cruzeiro tem que
que pensar no que é melhor, né? Bom, nação, assim, praticamente o Samuel Venâncio, ele crava, né, que o foco do Cruzeiro vai ser o Arthur Jorge. E sabe, né, um complemento interessante a respeito disso é o seguinte, ó. Própria matéria aqui do Central da Toca, tá? Seguinte, fala, né, que o Cruzeiro já abriu negociação com o Arthur Jorge e a matéria traz alguns pontos interessantes, tá? Fala dessa multa realmente, né? Mas o que eu queria trazer é isso aqui, ó. O cara, ele quer vir pro Cruzeiro, nação. O Arthur Jorge, ele quer vir pro Cruzeiro. Daqui a pouco eu vou falar do Felipe Luiz, mas já vou adiantar, o Felipe Luiz não vem. O Cruzeiro tem dois alvos. Um não vai vir porque já disse que não vem. O outro tá louco pra vir? Vai ser o Arthur Jorge, nação. Olha só isso aqui. Ainda em dezembro, o português trocou mensagens com o Pedrinho, dono da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, que agradeceu por ter sido considerado para o projeto e lamentou a falta de acordo, do acordo acontecer, por motivos que é fora do seu alcance. Arthur ainda destacou o desejo para que outra oportunidade surgisse no futuro, que é basicamente o que o Samuel disse em vídeo, né? Que só não esperava que a oportunidade seria tão rápida. O cara quer esse projeto, ele quer esse elenco, ele quer o Cruzeiro, nação. Ele quer. 2 anos depois, né, quando ele chega no Botafogo há 2 anos atrás praticamente, ele pode voltar ao futebol brasileiro com essa baita oportunidade. E realmente, se o Cruzeiro não tiver um plano B, no caso C, né, porque o plano A e B era Arthur Jorge e Felipe Luiz, não sei a ordem, mas parece que não tem outro plano. Se for isso mesmo, se for preciso, negocia a tal multa. O cara já não tá muito bem lá. É só você pegar os últimos jogos, o desempenho. O time que mais investiu no Qatar é o Al Rayyan, que é o 4º colocado lá na Liga Nacional. Ele tá muito pressionado, então acho que pode dar negócio. A multa cair pela metade. Cara, a gente investe em tanto jogador bagre, em tanto técnico bagre. Vamos trazer um cara que conhece o futebol brasileiro e que, né, já foi campeão por aqui. Então, nação, praticamente Samuel Venâncio cravou aí, né? Que é o foco do Cruzeiro. O Arthur Jorge e o Felipe Luiz. Só que aí o Felipe Luiz, nação, tem essa notícia aqui, ó. O GE conversou com o Jorge Mendes, que é o empresário do Felipe Luiz, e o Jorge cravou que ele não tem a intenção de assumir clube nenhum no Brasil nesse momento. O treinador, inclusive, vai viajar em breve para a Europa para estudar opções no mercado europeu. Então não é um técnico que nesse momento está querendo ficar no Brasil, seja para onde for. Então assim, nação, é o Arthur Jorge, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da casinha, é o Al Rayyan não querer liberar nem pela multa, não querer abrir mão desses 6 milhões de dólares, né, os 30 milhões de reais, ou o Arthur Jorge mudar de ideia sobre o futebol brasileiro, ou o Cruzeiro mudar de ideia sobre o Arthur Jorge, mas tudo indica vai ser o português novo técnico do maior de Minas. O que você acha? Comenta, nação, deixa o like, hype pro nosso vídeo, até a próxima, viu? Tamo junto!